Vamos começar a estudar o que nós chamamos de progressão aritmética. Progressão aritmética é o estudo de sequências. Mas antes de continuar, quero definir o que é sequência. Existem sequências que podem ser expressas por meio de uma fórmula matemática, uma equação qualquer, conforme nós vamos estudar aqui dentro do PA. No entanto, existem sequências que não têm nada a ver com matemática. Por exemplo, a sequência primavera, verão, outono, inverno, são as sequências das estações do ano. Nós podemos colocar outro tipo de sequência, como por exemplo, um número de celular qualquer, pode ser 927455675. Desculpe se alguém tem esse número, é aleatório. Tá? Então, isso também é uma sequência de números. Mas o fato é que essas sequências elas não expressam uma fórmula matemática. A PA, que é a progressão aritmética, ela se baseia da seguinte forma. Vou dar um exemplo aqui de PA bem simples. 2, 4, 6, 8, 10. Isso é uma PA. Isso aqui é a sequência dos números pares. E a sequência dos números pares é uma progressão aritmética. Por quê, Henrique? Em primeiro lugar, uma progressão significa que ela é chamada progressão aritmética porque ela vai ter uma razão constante. A razão, nunca esqueça disso aqui, vai ser a diferença entre um termo e o seu anterior. Normalmente, quando nós trabalhamos com uma PA, depois eu volto para a razão, eu quero explicar uma coisa antes. Nós temos aqui o primeiro termo, nós vamos chamar de A1, o segundo termo nós vamos chamar de A2, o terceiro termo de A3, o quarto termo de A4, e assim por diante. Uma sequência é uma PA, uma progressão aritmética, quando A2 menos A1, A3 menos A2, quando A4 menos A3, assim por diante, tiverem razões constantes, ou seja, o resultado aqui, A2 menos A1, tem que ser igual a A3 menos A2, e tem que ser igual a A4 menos A3. Isso é muito importante, tudo bem? Para ser uma sequência, o que nós chamamos de uma progressão aritmética, ela tem que ter uma razão constante. No caso específico aqui, essa razão vai ser igual a 4 menos 2, que é igual a 2. Essa razão vai ser igual a 6 menos 4, que é igual a 2, e assim por diante. Observe que nesse caso, que nós temos uma determinada razão constante. Podemos colocar alguns exemplos aqui bem simples, para a gente tentar entender isso daqui. Exemplo A, temos o primeiro exemplo que eu dei, que foi esse, né? Vamos colocar aqui exemplo B logo, fica mais interessante. Nós temos o exemplo B. Outra progressão, 99, 96, 93, pontinho, pontinho, vai embora. Tudo bem? Isso também é uma PA. Isso é uma PA de que razão? Razão, 96 menos 99 é igual a menos 3. 93 menos 96. Vou escrever isso aqui. É o A2 menos o A1. Ou de maneira mais interessante seria o termo menos do seu anterior. No caso aqui vai ficar 96 menos 99 igual a menos 3. A razão aqui vai ser igual a 93 menos 96, também é igual a menos 3. Está vendo? Isso é uma PA, porque a razão, que é a subtração, a diferença entre um termo e outro, tem uma razão constante, que no caso é igual a menos 3. Olha, toma cuidado com um detalhe importante. Em primeiro lugar, essa razão pode ser de qualquer tipo, pode ser até fracionária. Por exemplo, aqui nesse exemplo, no exemplo que eu vou colocar agora, aqui eu tenho menos 5 sobre 2, menos 3, menos 7 sobre 2, pontinho, pontinho. Aqui nós temos uma PA também. Por quê? Porque menos 3 menos 5 sobre 2 é igual a uma razão aqui. Essa razão vai ser igual a meio mais 1, vai ficar menos 3, mais 5 sobre 2, isso aqui vai dar menos meio. Se eu fizer também, eu fiz A2 menos A1. Aqui. Fiz A2 menos A1. Mas eu posso fazer também A3, esse aqui é o A3, menos A2. Como é que ficaria? Ficaria menos 7 sobre 2 menos 3. Isso aqui, essa razão vai ser igual a quanto? A menos 7 sobre 2 mais 3. Isso aqui vai ser igual a 2. 3 vezes 2, 6. Vou ficar de novo menos 1 sobre 2, também é uma razão. Então a razão, ela pode ser um número inteiro, ela pode ser um número positivo, ela pode ser um número negativo. Tome cuidado com um detalhe importante quando a gente trabalhar com
com PA. Uma PA, ela pode ser de dois tipos. Uma PA, ela pode ser crescente ou ela pode ser decrescente. Uma PA crescente é aquela que tem razão maior do que zero. É bem simples. Uma PA decrescente é uma razão menor do que zero. E a única maneira de descobrir é fazendo A2 menos A1. Ficou claro aqui a ideia? Ah, sim, claro, eu esqueci. Uma PA também ela pode ser constante. Uma PA ela pode ter razão constante, perdão. Nesse caso, a razão vai ser igual a zero. Exemplo número 1, essa sequência de números. Isso é uma sequência de números? Sim. Isso é uma sequência que designa uma PA? Sim, pode ser. Porque o A2 menos o A1. Se eu fizer a subtração, aqui A1, aqui você tem A2. Aqui você tem A3, aqui você tem A4. Aqui tem o A2 menos A1, A4 menos A3. Nesse caso aqui, isso é uma razão constante. Razão igual a zero, mas ainda assim uma PA. Ficou claro aqui a ideia? Bom, outro detalhe importante. Alguns detalhes que eu posso falar para vocês aqui. Quando você faz uma PA, é lógico que a gente vai trabalhar com algumas fórmulas, tá bom? Mas a princípio vamos trabalhar um pouco de lógica, tudo bem? Nós temos aqui o A1, A2, A3, A4 vai embora. Tem uma regra bem simples, é que toda PA ela segue uma que nós chamamos de uma média aritmética. Como assim, Henrique? Digamos que eu pegue esses três termos, A1, A2 e A3. Olha o que eu vou escrever aqui. O A2 é igual à média aritmética dos extremos, A1 mais A3 dividido por 2. Também o análogo é verdadeiro aqui, se eu fizer esses três últimos. Quem é o A3? O A3 é igual à soma dos extremos, A2 mais A4 dividido por 2. Isso é só uma manhãzinha, que dependendo do exercício a gente pode ter que utilizar. Dentro disso daqui, e então chegamos ao ponto mais importante do que eu estou falando, nós temos o que nós chamamos de termo geral da PA. O termo geral da PA é a fórmula que designa uma PA. Como eu já estava falando anteriormente, uma PA pode ter esses termos aqui. Eu vou colocar PA de novo dos números pares, só para ficar claro um detalhe. Aqui tem o número 2, 4, 6, 8, pontinho, pontinho, aqui 64, por exemplo. Senhores, prestem bem atenção. Esse cara aqui é o A1, que é o primeiro termo. Esse cara aqui é o A2, A3 e vai embora assim por diante. Quem é esse cara aqui? Embora seja possível nós determinarmos de cabeça qual é a posição do número 64, eu vou chamá-lo de AN. E vou escrever a fórmula que eu quero aqui, que é essa. O termo geral de uma PA é dado pela fórmula AN igual a 1 mais N menos 1 multiplicado pela razão. AN é onde? Vou escrever aqui em detalhes. Vou tentar colocar aqui. Onde nós temos o seguinte aqui nas fórmulas. Onde? AN é o último termo. Importante lembrar disso, tá? É o último termo ou o termo que se pede. Não perdão a ambiguidade, só quero deixar bem claro mesmo o que eu estou querendo dizer. É o último termo ou termo que se pede, que o problema pede. Quem é o A1? A1 é o primeiro termo. Quem é N? N é a posição. Nunca esqueçam isso. N é a posição do termo que se pede. E R é a razão. Quando nós fizermos os exercícios, a partir do próximo vídeo, vocês vão ver, são, se não me engano, 7 ou 8 exemplos que eu vou passar de todos os principais casos de termo geral, de mapear. Vocês vão ter que se preocupar sempre com dois detalhes, dentro do que nós chamamos da equação de PA, que é achar o A1 e a razão. Vocês sempre vão ter que se preocupar em achar o A1 e a razão. O resto é besteira. Tudo bem? Vamos lá, vamos passar para os exercícios que eu vou explicar para vocês como é que funciona essa fórmula e como é que se deve pensar a respeito dela, ok? Vamos lá.